Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 de Mateus, versículo de 23 a 27, e Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 3, e também Lucas, capítulo 6, versículo de 39 a 40. O tema é sobre como proceder os apóstolos nas suas pregações, na divulgação da mensagem de Jesus. Inicialmente em Mateus, já vamos fazer a leitura na medida do possível, colocando uma melhor fluidez, um melhor propósito nas traduções. As traduções sempre foram muito sofridas, porque elas sempre eram mais descambadas para as ideias religiosas particulares de quem estava traduzindo, ou então também para ficar um texto mais bonito, mais literário. Acabou com isso, de alguma forma, prejudicando algumas ideias. Então vamos lá. Mateus: quando, pois, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Amém, vos digo, não tereis terminado todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. O discípulo não está acima do mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Basta ao discípulo se tornar como o mestre, e o servo se tornar como o senhor. Se ao dono da casa chamam Beelzebul, quanto mais os membros da casa dele. Porém, não os demais, porquanto nada há encoberto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo nas trevas, dizei vós à luz, e o que ouvis no ouvido, pregai por sobre os terraços. Agora, Lucas, no capítulo 12. Tendo se reunido miríades de turba em torno de Jesus, de tal sorte que todos uns aos outros se pisoteavam, entrou ele a dizer aos discípulos: preservai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porquanto nada há encoberto que não venha a ser revelado. Assim, o que disseste nas trevas será ouvido à luz, e o que falardes no ouvido dentro de quarto íntimo será pregado sobre os terraços. Agora, Lucas, no capítulo 6, propunha-lhes, porém, também esta parábola: pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no fosso? O discípulo não está acima do mestre, mas todo o discípulo, estando completo o preparo, será como seu mestre. Então, aqui nós temos duas passagens interessantes. Em dois momentos houve essa conversa, como se nós pudéssemos imaginar que em várias vezes Jesus alertava com relação a isso. E aí Mateus aborda de uma forma e Lucas numa outra situação. Mas o tema é o mesmo. Olha, vocês vão sair a pregar. Então, no caso de Mateus, ele fala:
se chegarem numa cidade e lá nessa cidade vocês forem perseguidos, fujam, vão para outra cidade. No caso de Lucas, ele está contando que Jesus estava pregando e era tanta gente, era miríade de turba que chegavam a se pisotear. E aí é como se a fama do mestre estivesse lá em cima. Aí ele alerta: então, cuidado com relação ao fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Em todos os casos, no caso da fuga lá em Mateus, né, se vos perseguirem e fugir para outra cidade, ele explica qual é o motivo. Ele diz que, em comparação com isso, né, não sede como os fariseus, afastai-vos do fermento dos fariseus, não seja hipócrita. No caso de Mateus, ele diz o seguinte: temos que nos precaver contra o orgulho. Simplesmente saibam que vocês vão ser perseguidos, porque o mestre foi perseguido. E se o mestre foi perseguido, o discípulo também. Ao discípulo não cabe ser inferior nem superior ao mestre. O discípulo cabe ser igual ao mestre, fazer como ele fez, né? Ter a moral que ele teve. No entanto, é lógico que vai ter as consequências que o mestre teve. Todo discípulo não está acima do seu mestre, basta ser igual a ele, diz Jesus. Logo, sendo igual a ele, vai passar por perseguições, como ele passou. Neste caso, nesta hora, não se preocupem, vocês vão ter que fugir para ir para outra cidade, muito bem. Aí vocês poderão dizer assim: mas e aí a mensagem que não foi divulgada? Não se preocupe, não há nada oculto que não venha a ser revelado, não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Tudo tem a sua hora. E disse mais: depois que vocês percorrerem por toda Israel, antes de terminar esse percurso, o Filho do Homem já se manifestou. Então, o Filho do Homem é o próprio Cristo, é a sua própria manifestação. Então, nós poderíamos dizer assim: olha, mas isso não se concretizou. Eles pregaram por todo Israel e o Filho do Homem não foi revelado. Quer dizer, não houve a segunda vinda de Jesus, como as pessoas querem dar assim essa interpretação. Na obra de Rustem, ele dá a seguinte explicação. Quer dizer, a espiritualidade dá a seguinte explicação: que Israel seria toda a humanidade. E antes da gente pregar a toda a humanidade, né, quem está nessa tarefa que às vezes leva muitas e muitas e muitas encarnações, o Filho do Homem já se manifestou de duas formas. Ou no final dos tempos, quando teremos o contato direto com Jesus, né, e estaremos em unidade com Ele, poderemos dizer como Paulo: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou então, no sentido dele se manifestar interiormente, ou melhor, temos a certeza da presença crística dentro de nós, na interioridade do coração, como Jesus disse. Se alguém disser: eis o Cristo ali, e ainda for lá, não vá, não creia, porque antes de tudo ele está dentro de vós. Um outro ponto quando Jesus manda a gente pregar, ele diz: se vocês numa cidade forem perseguidos, fugir para outra, diz-vos tem. Agora, com a nova revelação, que é o Espiritismo, nós estamos diante de países mais civilizados e essa perseguição não acontece mais assim, no sentido fisicamente, ao ponto de ter que fugir. Mas nós nos deparamos com espíritos rebeldes, com espíritos teimosos, com aqueles que não querem saber da verdade. O que se faz? Deixa eles por enquanto, diz então a revelação. Segue o teu caminho, vai levar a mensagem para outros, né, por um certo tempo, e depois, com o passar do tempo, com a maturidade, com a dor, se retorna para eles, porque esses poderão estar agora mais amadurecidos e entenderão melhor a mensagem. No fundo, é só isso que diz o texto. Ele é um texto relativamente simples, quando nós entendemos que o discípulo não é mais que o mestre. O que Jesus está dizendo é que, se o mestre foi perseguido, por que o discípulo não vai ser? Então, essa é a ideia. A única coisa que ele pede é assim: em verdade vos digo,
Não tereis percorrido toda a cidade, todas as cidades. Quando ele fala em verdade vos digo, no original a palavra é amém. Amém vos digo. A palavra amém quer dizer, que é traduzido por verdade, não está errado, amém é verdade. Mas nós temos que ver no contexto. No contexto, a ideia quer dizer, sede confiáveis, sede firme no propósito. A mensagem tem que ser levada. Sede firme nesse propósito. Não vão vacilar. Além do mais, sejam pessoas confiáveis, fiéis a esse propósito. Aí ele explica: sois discípulos. E se sois discípulos, serão perseguidos. O mestre foi perseguido, vocês serão. Como se estivesse dizendo, não tem como nós fazermos a transformação do mundo sem perseguição. Em todos os setores. Vocês podem imaginar, não só no sentido religioso, mas em todos os ramos. Vai lançar uma nova Constituição lá na área do direito, na área penal. Tem briga, tem perseguição, etc. Tá certo? E as perseguições mais variadas. Hoje, se não se persegue assim, talvez fisicamente, ao ponto de matar, apesar de que há ainda bolsões na humanidade que fazem isso, mas antes de tudo, há uma perseguição às vezes muito mais dolorosa, que afeta a família, que afeta o emprego, que afeta a promoção, que afeta a dignidade, que zombam, que desmerecem, que causam grande dano, grande perda, mentiras, né? Situações que a força mental, a astúcia, às vezes ela tem capacidade muito mais destruidora do que a força física. Às vezes uma astúcia, né, uma mentira, uma zombaria, às vezes ela fere mais, prejudica mais do que botar uma pessoa na cruz. Em todos os pontos, no fundo, está dizendo isso. Não há nenhuma transformação na Terra, seja lá em que departamento for, em que área for, que não haja perseguição. Assim é na medicina, assim é na filosofia, assim é na religião, assim é na física, em todos os ramos. Todos os missionários são pessoas do futuro. Todos os missionários, todos os gênios, inclusive gênios de guerra, gênios militares, todos eles são pessoas do futuro, são mais adiantados, por isso são perseguidos. Por isso que Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe. E tem aquela célebre frase: os fins justificam os meios. Maquiavel, quando ele escreveu esse livro, o Príncipe, ele escreveu para o príncipe César Borgia, que era um malandrão, que era um mulherengo, que era um farista, mas que adorava a arte, que adorava a poesia, que adorava a música, que adorava dançar, que adorava ser galante, e que era o príncipe. E ele então vai dar a instrução como o príncipe deve proceder. A ideia é que se o príncipe for muito adiantado, não há encaixe dele com o povo, porque ele é muito adiantado, ele é muito caridoso, ele é muito bonzinho. Por exemplo, botar uma personalidade como Francisco de Assis para dirigir um país vai ser complicado. A pessoa não paga imposto, ele perdoa. E aí, como é que vai ser? Mas a pessoa vai, mata o outro, pede perdão, tudo bem, está perdoado, pode tirar ele da cadeia. Então, essa forma não seja importante. Francisco de Assis é o biótipo do terceiro milênio. Nesse tipo de sociedade que a gente vive, é que colocá-lo na liderança não dá certo. Tanto que, repare no próprio Francisco, a partir de 1217, ele teve de pedir ao Papa Honório III um corretor para a ordem. Quando foi dado Gregório, o futuro Papa Gregório IX, ou o cardeal Ugolino, para ser o protetor e corretor, ou melhor, corrigir os frades que abusavam. Francisco, então, não podia fazer, não havia condição jamais do seu nível, o seu encaixe psicológico não era mais para isso. Ele pediu autorização à igreja para ter um corretor. É lógico que o corretor foi além do necessário. Corrigiu tanto que, alguns anos depois da morte de Francisco, criou a Inquisição. Então ele extrapolou na sua correção. Mas isso é uma outra história. Repare, então, que Maquiavel fala para o príncipe, para César Borgia, o seguinte: você não pode ser muito mais adiantado do que o povo, mas também não pode ser igual ao povo, porque se você for igual ao povo, você não vai levar nada ao povo, não vai instruir nada ao povo, não vai fazer ele nada crescer, nada desenvolver.
É necessário, então, que para você sobreviver, que você seja amado, respeitado pelo povo. Logo, você só tem que ser um pouquinho mais adiantado que ele. E no fundo, aí vem a frase: os fins justificam o meio, porque você tem que reinar, você tem que mandar, você tem que chefiar. Agora, você não pode ser muito mais adiantado, mas também não pode ser igual o povo. Mas tem que ter um certo contato com ele, tem que ser um pouquinho a mais, dar algo que o povo precisa. A arte, a filosofia, etc. No fundo, César Borgia, ele não era um acelerado. Os outros príncipes, reparem, eram piores do que ele. Apesar dos desequilíbrios, César Borgia era o melhor da época. Tanto que estava interessado em pensamentos como o de Maquiavel, estava interessado em Miguel Ângelo, estava interessado em Leonardo da Vinci, estava interessado em unificar a Itália. Agora, para realizar isso tudo, é que ele não podia ser aquele ser bonzinho. Ele tinha de ter mesmo seus comportamentos humanos, situações, às vezes, que a frase justificaria. Os fins justificam o meio. Vai lá, prende, ou mata, ou cria determinadas situações para você se impor. Senão, você não vai, de alguma forma, transformar o povo com aquelas coisas belas que estavam chegando. É Leonardo da Vinci, que fazia parte da sua corte, né? As obras do pensamento de Miguel Ângelo, as pinturas de Rafael, a beleza maravilhosa do nosso pensamento aqui de Maquiavel. No fundo, Maquiavel, como diz o professor Pedro Baldi, foi um tapa na cara da civilização, para dizer assim: ó, você é atrasado mesmo, o que tem de melhor é César Borgia, olha só. É isso. Ou então, o que tem de melhor é o Leonardo da Vinci, mas esse não pode dirigir a multidão. Não tem cabimento. Vai ficar só vivendo de arte. O povo precisa de mais disciplina. Então, Jesus está dizendo aqui que, no fundo, nada é transformável, nada se muda sem perseguição. E logo não tem como um discípulo, no caso particular dele. Imagina que é a maior revolução de todos os tempos, que é a revolução do Cristo, que é aquela que muda o planeta, que quer levar o planeta para um estado de felicidade, de paz, de harmonia, do amor, tem que ser perseguido. Então, meu filho, preste atenção. Se o Cristo foi perseguido, vocês serão perseguidos. Agora terão uma recompensa. O Filho do Homem virá. Antes de tudo, se o Filho do Homem virá, a expressão filho de alguma coisa é o hebraísmo. Filho de alguma coisa é aquele que tem a qualidade do filho. Então, o filho da paz é o pacífico. O filho do amor é o amoroso. O filho do estrangeiro é o estrangeiro. O filho do homem é o homem, aquele que é plenamente o homem. Então, antes de vocês terminarem de percorrer a cidade toda, o filho do homem virá. Ou melhor, vocês serão filhos do homem. Ou melhor, vocês serão homens, plenamente homens, sem mais nada de animalidade. E um exemplo que a gente costuma falar, eu sempre repito essa imagem, é quando um sujeito é homem, é humano, a gente fala assim: fulano é tão humano, é quando ele faz o bem. Quando ele só faz o bem, a gente diz: fulano é tão humano. Então, o filho do homem, aquele que é o homem, que é o plenamente o homem, é aquele que só faz o bem. É da condição humana, é só fazer o bem. Quando você tem mais de animal do que homem, então você faz mais animalidade do que humanidade, do que bem. Você faz mais maldade do que bem. Assim, vai havendo uma costura, e cada um pode imaginar quantos por cento tem de animal e quantos por cento tem de humano. Aí você pode imaginar 30% de animal, 70% de homem, né? 50%, 50 com 50. Como que é isso? Você tem mais animal do que de homem, você tem mais homem do que de animal. E um dia que não tiver mais animal, você vai ser 100% humano. Então isso que está dizendo Jesus: pode ter a certeza, vocês não percorrerão toda a cidade, ou melhor, não farão todo o trabalho de vocês sem antes alcançarem essa transformação espiritual. Ou melhor, se tem perseguição, eu estou dizendo que é impossível transformar a humanidade sem perseguição. Veja o meu talo, diz ele. Mas, no entanto, tem uma recompensa. São perseguidos, mas também são transformados em seres humanos. Serão plenamente humanos, pessoas do bem,
Logo, pessoas do bem, pessoas que pertencem ao reino do bem, ao reino de Deus. Eu estou anunciando isso, ou estou dizendo que quem leva a minha mensagem, sofre por causa da minha mensagem, mas ajuda na transformação do mundo, se transforma a minha imagem e semelhança. Poderão dizer, sou como Cristo. E ele mesmo assinala uma mensagem maravilhosa, porque um discípulo não é mais do que o seu mestre. Basta o discípulo ser igual ao mestre. Olha, então ele está nos assinalando que se fizermos esse trabalho, o Filho do Homem virá, ou melhor, seremos iguais a ele. Ele está nos dizendo que não carrego evolutivo, em tanto praticar o bem, em tanto levar a mensagem de amor, mundo afora, cidades afora, com perseguições, etc., nós nos transformaremos em Cristo. O discípulo não é maior que o seu servo. Vamos pegar a frase aqui ao pé da letra, para a gente ver direitinho. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser, ou se tornar, no original, tornar. Basta o discípulo se tornar como seu mestre, e o escravo se tornar como seu senhor. Agora, ele faz duas comparações. Ele faz a comparação do discípulo e faz também a comparação do servo, do escravo. No caso do discípulo, ele pede para se tornar ou se transformar no mestre. No caso do escravo, ele pede para se tornar ou se transformar no Senhor. Então, aqui nesse caso, a colocação é de evolução. No exato momento em que você se transforma. Agora, ele faz essa comparação do discípulo com o escravo. Basta o discípulo se transformar a seu mestre. Basta o escravo se transformar no seu senhor. Não ser maior do que eles. Tanto o discípulo não ser maior que o mestre, tanto o escravo não ser maior do que o seu senhor. Mas então ele faz essa comparação de discípulo e servo. Que alguém poderia dizer assim, eu tenho que ir no mundo afora, eu tenho que pregar, lá eu vou ser perseguido, sendo perseguido eu vou para outra cidade, depois com o passar do tempo eu volto para aquela, para ver se ela já está mais amadurecida pela dor para compreender, e eu devo seguir, e diz mais, e eu seguindo eu vou me transformar, eu seguindo eu vou ser o próprio Filho do Homem, eu seguindo serei o próprio Cristo, ou melhor, me transformarei à imagem do Cristo, serei homem, plenamente humano, serei do bem e pertencerei ao reino do bem. Mas Jesus lembra. O discípulo, ele faz a comparação com o escravo. E o escravo não tem que fazer reivindicação. Tá certo? Aqui está o ponto. Que muita gente poderia dizer assim, quanto custa? Quanto vale? O que eu ganho? O que você ganha é de ordem espiritual. A única coisa que você vai ganhar é ser um homem melhor. Ajudar na transformação do planeta, levar a mensagem de Jesus mundo afora, passar por perseguição, não tem como não passar. Se você for da área da física, da química, da biologia, da religião, principalmente na transformação planetária do bem, você vai ser perseguido. O mestre foi, você vai ser, não existe como. E a única coisa que você vai ser melhor, qual é a minha vitória, qual o meu ganho, o que eu vou ganhar? Você vai ser pleno homem. Filho do homem, vai ser plenamente humano, vai ser do bem, vai pertencer ao reino do bem, vai ser semelhante a Cristo, vai ser do reino do Cristo. É isso que eu te proponho. Não tem direito a reivindicação. Escravo não tem direito a reivindicação. Nada. Nem escolher, eu prefiro tal caminho, eu prefiro tal situação, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. É escravo. O escravo está na mão do Senhor. O Senhor diz para ele, faça isso, faça aquilo outro. E faz de graça. Não existe pagamento, não existe nenhum valor, nada que você possa dar em troca a esse serviço. Aí você fala assim, mas então eu tenho que fazer isso por amor a Jesus? Não só por amor a Jesus, mas por amor a você mesmo. Não é só por amor a Jesus. Repare que antes de tudo está se falando do Cristo interno, o Filho do Homem virá. Sim, você se transformará em ser humano, será extremamente do bem. Quem não ajuda o outro não é do bem.
Por isso que você tem que ajudar para ser do bem. Agora, se você quer ser do bem, tem que ajudar o outro. Mas para ajudar o outro, eu sou perseguido. Pronto, é o que vai acontecer. Pronto, é isso mesmo. Você tem que passar pela perseguição. E se eu não quiser passar pela perseguição, você vai continuar do mal. É uma chave de grifo, isso aí que Jesus está fazendo. Não tem como. Então você não tem que ganhar nada, não tem que exigir nada, é escravo. Por enquanto você está nessa situação, você é escravo. Não é escravo do céu, não é escravo de Jesus, não é escravo de Deus. Você é escravo de você mesmo, você é escravo do mal. Do seu nível. Para você sair do seu nível, viver um nível melhor, só tem um caminho: ajudar. E só tem uma forma: ajudar. E só tem uma forma: ajudar. Não tem outra. Aí quando você estiver ajudando, ainda vai ser perseguido. Mas se ele foi perseguido. Se ele foi perseguido, veja, o discípulo é igual ao mestre. Se ele foi, você também vai ser. Não tem outro caminho. Para a gente ser do bem e para merecer viver num ciclo do bem, nós temos que nos movimentar. E esse movimento gera angústia, perseguição, dor. É algo assim de uma genialidade incrível. E ele fala que a situação é complicada e passa bem por zombarias, e a maior zombaria e a maior resistência, inclusive, está em nós mesmos. A gente fica: eu não quero, eu quero escolher aquele caminho, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, não sei o que, eu quero fazer dessa forma. Por enquanto que a gente quer ser dono do nosso destino, dono da nossa casa, e não reconhecendo quem é verdadeiramente dono da casa, a gente fica complicado. Então é o versículo que vem agora em seguida, que é um verdadeiro tratado de mediunidade. Olha só. Então ele explica: só tem um jeito: fazer o bem a gente vai ser perseguido. E a minha opção é agir assim. A única opção que eu tenho é vencer a mim mesmo. E ele fala: se o dono da casa chamar o Beelzebu, quanto mais aos membros da casa dele. Vou pegar aqui a frase, vou mostrar como é que ela está e que normalmente se encontram nas Bíblias comuns que vendem pelas esquinas e que são distribuídas. A frase é: se ao pai de família chamar o Beelzebu, quanto mais seus domésticos. Essa tradução como doméstico, pai de família, é para ficar aquilo que eu disse, literário, não está errado, mas é para ficar literário, para ficar bonito. E aqui complica o bonito, porque no original Jesus está fazendo um trocadilho. Ele está fazendo, não é um trocadilho, ele está fazendo um jogo de palavras. Está fazendo um jogo de palavras, que não dá para a gente perceber no português. Só no original, e não necessariamente no grego, mas só no aramaico, quando ele falou, a língua falada era o aramaico, e os textos eram o hebraico, o aramaico era um dialeto. Então o que Jesus falava era o aramaico, os textos escriturísticos eram o hebraico. Os discípulos apanharam esses ensinos e foram para o mundo grego. O mundo grego, que era o mundo mais comum e era a língua mais comum que se falava. E todos os evangelhos foram escritos no grego. Então tinha de pegar aquilo que Jesus falava em aramaico, e quando falava a palavra técnica religiosa era do hebraico, pegar então a sua fala em aramaico com pequenas palavras em hebraico, que era dos textos religiosos, e jogar para o pensamento grego. E depois ainda trazer isso daqui, por exemplo, o latim para o português. Então, acaba a gente não tendo a ideia. Mas quando a gente vai lá, pega a palavra, joga ela para o aramaico e põe o texto, a palavra Beelzebu, no hebraico, e faz então o estudo dela, aí a gente está vendo que Jesus fez uma semelhança de palavras. O texto é: se ao dono da casa chamar o Beelzebu, quanto mais os membros da casa dele, da casa do Senhor. Então, ele está dizendo que o Senhor, ele tem a sua casa, ele é o dono da casa.
E ele tem os membros dessa casa, que são os moradores dessa casa, que são os seus parentes, que são os seus filhos. Ele é o pai, por isso a tradução que não está errada. A imagem é o chefe de família, é o pai de família. Ele é o pai de família. Mas o pai de família é, antes de tudo, principalmente naquela concepção daquela época, o dono da casa. E os membros da casa, que o texto coloca, os domésticos, aqui está correto. Só que não dá para a gente ter a ideia. Ele está falando dos habitantes da casa, que são os filhos, a esposa, todos aqueles que dependem do dono da casa, são os membros da casa, são os moradores da casa. E ele diz, então, se a este, que é o dono da casa, que tem os membros que moram lá, se a este chamaram de Beelzebul, por que vocês também não vão passar perseguição? Agora, vamos pegar essa ideia. É que Beelzebul quer dizer o senhor da casa. Beelzebul quer dizer o senhor da casa. E da onde que vem esse negócio de Beelzebul? Beelzebul era um deus filisteu. No segundo livro de Reis, nós já fizemos até um estudo disso aqui. No segundo livro de Reis, no capítulo 1, versículo 2, nós encontramos lá um personagem que era o filho do rei Acate. Tinha um rei chamado Acate. O seu filho Acasias foi até um médium ou um sacerdote evocar esse Deus, esse espírito que se manifestava. O profeta Elias, que era profeta de Israel, ralhou com Acasias, dizendo, você não deve fazer isso. E ele desobedeceu. Ele era o filho do rei, era um príncipe. Então ele foi até os filisteus para consultar mediunicamente o espírito que se manifestava lá, que era Beelzebul. E Beelzebul quer dizer o senhor dos espíritos maus, o senhor da casa dos espíritos maus. E continuando a explicação, capítulo afora, dizia que esses espíritos maus eram tão impuros que eram semelhantes à mosca. Por isso a comparação, que ele era o senhor da casa dos espíritos maus. Trocando espíritos maus por mosca, ele é o senhor da casa das moscas. Não é mosca aí o nosso bichinho, ele simplesmente está dizendo de imundície, de sujeira. Ele é o senhor da casa dos espíritos sujos, dos espíritos maus. Logo nós chegamos à ideia, segundo os filisteus, primeiro por isso que Elias foi contra ele consultar essa entidade, porque você tem que consultar a entidade do bem, você tem que consultar a Jeová, você tem que consultar aquelas entidades que te levam para frente, que te falam da paz, do amor, da transformação, não consultar o espírito que comanda a casa dos espíritos ruins. Então o que ele está dizendo é que existe uma possessão, uma casa, uma hierarquia que é dirigida por um espírito ruim. Esse espírito ruim, esse espírito mau, daí o Beelzebul, o senhor da casa, ele administra os espíritos do mal. André Luiz, no livro Libertação, vai falar da cidade das trevas, que é mais densa do que o umbral, e vai falar dos dragões, que são espíritos que desde a formação da terra vão se reencarnar, e que estão com a mente voltada para o mal e dirigem o mal planetário. Sem a gente entrar aí em detalhes, aqui para não fugir muito do texto, apenas ele está dizendo, Beelzebul é o senhor da casa, só que administra a casa para o mal. Jesus está dizendo que ele é o senhor da casa. Se fizeram isso com o senhor da casa, se chamaram o senhor da casa de Beelzebul, tá certo? Vão fazer o mesmo com os membros da casa dele. Então diz Jesus, eu também sou um senhor da casa. Eu sou um pai de família que reúno os meus filhos, que reúno a minha parentela para comermos a ceia, para ser alimentada por mim, para sentar à mesa comigo. Eu sou o chefe de família, eu sou o chefe da casa e tenho os meus membros, a minha parentela. E eu, como chefe da casa, eu mando nessa casa. Agora vocês têm que saber
a casa de vocês está mandada por quem? Me compararam dizendo que eu sou Beelzebul. Então vocês vão sofrer também. Preste atenção. Se eu sou o senhor da casa, não é Beelzebul que é o senhor da casa. Quem é o senhor da tua casa? E se você interpretar a sua casa como a sua personalidade, mais do que a sua casa física, onde você tem lá os seus filhos, tem mamãe, sogra, cunhado e a galera lá, mais do que isso, eu estou falando da sua casa física. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Esse templo, esta casa física, esta tenda, como dizia Pedro, tenda passageira, quem é que manda nela? Quem é o Senhor da tua casa? Quem é o seu Senhor? Quem é o Senhor da tua personalidade? Quem manda na tua vida? É Jesus ou Beelzebul? Vamos trocar para a linguagem de Pietro Baldi. Quem é, para onde você está direcionado? Para o sistema ou para o antissistema? Vamos falar numa linguagem teológica, simples. Você, quem manda? É o bem ou o mal? Para onde você está direcionado? Repare quando Jesus é chamado de filho unigênito, a ideia de gen, ele só tinha um gen, quer dizer, uma só tendência, voltar-se para Deus. Estava com a mente focada em Deus. Como é que está a tua mente? Está focada aonde? Está na emissora divina ou está em ruído ou está em outras emissoras? Quem manda em você? Toda vez que nós temos os vícios, e temos muitos vícios, toda vez que nós temos as nossas tendências, temos muitas tendências, toda vez que soa uma propaganda na televisão, e agora tem um agravante, vocês observem que toda vez que vem a propaganda, ela é mais alta do que o programa que você está ouvindo. Porque na hora que dá a propaganda, você pode ir no banheiro, ou pode ir na cozinha, ou pode ver alguma coisa. Então a propaganda é mais alta para ela, vai atrás de você. Não fuja de mim. Eu quero te dominar. Não é você que vai comprar, sou eu que estou te comprando. E quando a propaganda te compra, você compra porque é viciado. Ora, eu estou fazendo palestra, estou tirando essa onda aqui de palestrante, mas todos nós somos assim, dominados pelo mundo de mamão. Daí dizer Jesus, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. César é o poder que controla e que administra o mundo. Muito bem, dar impostos, muito bem. Agora, com relação a mamão, Jesus foi contra. Ninguém pode servir a Deus ou a mamão. Da César, Jesus manda. Se César é um poder constituído no mundo, mesmo com dificuldades, com algumas corrupções, nós temos que dar César, temos que pagar os impostos, tem que cumprir todas as vontades e os desejos e as normas da Constituição. Ainda temos que respeitar o príncipe, ainda temos que respeitar a autoridade, manda o Evangelho. Agora, com relação ao mamão, não, ninguém pode servir um ao outro. O mamão é a corrupção. Mamão nada mais é do que esse mundo desvirtuado, esse mundo que quer te arrastar para as ideias mais absurdas, que você às vezes fala numa forma mais singela. Segunda-feira eu fui levar o Pedrinho para fazer a operação da vista, lá no Ibol, ali em Botafogo. E logo acabou a operação, nós fomos para a sala para esperar o médico que queria dar as palavras finais, explicar os remédios para o Pedrinho, e a gente ficou ali vendo na televisão quando aconteceu um negócio lá de Boston, a bomba lá na maratona. Aí a gente ali querendo saber e tal, não sabíamos se ainda era um atentado. Eu ainda falei, será que é um bueiro, um problema de gás, né? Porque ainda não estavam as coisas definidas. Eram 6 feridos passaram para 12, daqui a pouco estava em 20 e pouco, quando a gente volta da consulta já estava em 70 e pouco, e agora está em 176, né? Então as coisas não estavam assim bem arrumadas, e tinha um senhor que estava atrás, né? Acompanhado da sua filha, que o beijava toda hora, porque ele estava com sucesso na sua cirurgia, um senhor dos seus quase 80 anos, amado ali pela filha, e que ficava fazendo carinhos nele. Ele via aquela situação e diz assim: que absurdo esse ato terrorista. É um absurdo. Todo mundo concorda com isso. Tem que pegar, tem que descobrir,
e na frente de todos começar a picar devagarinho nele. Como se picar uma pessoa devagarzinho fosse de alguma forma consolar aquele outro. Que às vezes picar não é a mesma coisa do que você ser arrebentado por uma bomba. Então é o tipo de uma comparação imbecil, mas a pessoa fala, e os outros que estão do lado acham aquilo bonito. É uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida, uma filosofia honesta. Agora veja, como é que pode? Quer dizer, eu vou atuar da mesma forma. Prender uma coisa, desbaratar, quebrar uma cadeia terrorista é uma coisa. Agora, agir como ele, ainda em público, e desde quando isso resolveu? Porque já fizeram isso tantas vezes e essas situações continuam. Será que não tem que ter uma postura diferente, de firmeza? Olha como diz, amém, sede confiáveis e firmes. Mas se não te quer ali, vai para lá, prossiga no seu caminho. O que você está num trabalho, mais do que se preocupar com a transformação dos outros, é a tua transformação. Tanto que o próprio Jesus diz, não venha reivindicar, você não tem direito a nada. O único direito que você tem é de ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor é fazer aquilo que eu fiz. E a minha mensagem, que é a que nós devemos levar para sermos pessoas melhores, é uma mensagem, até quando te botar na cruz, perdoa. E se você perguntasse para aquele senhor, ele diria normalmente que ele era cristão. Ele diria normalmente que ele era protestante, que ele era católico e até, talvez, até espírita. Agora veja, a ideia é uma postura completamente diferente. Quem manda na tua casa? Qual é a filosofia de vida? Isso é uma filosofia de vida. Essa filosofia de vida que esse senhor tem é igual a de Jesus? Se não é igual a de Jesus, não é Jesus o Senhor da casa dele. Ficou claro? É isso que a gente tem que todo refletir. A forma que eu estou agindo, como Jesus faria. Aí você fala, mas é complicado, porque eu tenho meus vícios de compra. Eu sou arrastado para shopping, eu sou arrastado para gula, eu sou arrastado para bebida, eu sou arrastado para isso, eu sou arrastado. Esse é o mundo. Por isso que ele diz, não terminareis de pregar todas as cidades antes de você se transformar. É um processo. Basta ao discípulo se tornar igual ao mestre. É um caminho. Ele não está dizendo que tu já vai começar agora no bem, do bem, filho do homem, plenamente homem. Antes de terminar esse processo é que você vai ser igual a ele. Vai ser a imagem e semelhança dele. Estará na mesma dignidade dele. Mas isso é um trabalho de que vai gerar muitas e muitas ainda divulgações, acompanhado de muitas e muitas perseguições. Quem manda na tua casa? Aí Jesus fala, agora observe, se disseram que quem manda na minha casa, logo automaticamente nos membros da minha casa é o Beelzebul, e eu repudio isso, porque a nossa mensagem é fazer o bem, e se eu estou fazendo o bem, qual é a graça de Beelzebul mandar na minha casa? Qual é a graça para Beelzebul ver eu praticar o bem? A maior prova de que não é Beelzebul que manda na minha casa, logo que manda nos membros da minha casa, é o que a gente faz. É porque é pelas obras que se conhecem. E se é pelas obras que se conhece a árvore, ou pelo fruto que se conhece a árvore, veja, então, a maior prova de que, como nós podemos saber quem é que está mandando na minha casa. É o que eu estou fazendo, o que eu faço. Me aproxima de Jesus, eu me esforço para fazer aquilo que Ele manda, aquilo que Ele pede, aquilo que é a sua lei, aquilo que é o seu evangelho. Muito bem. Aí, continua aqui o texto. Bom, mas se eu tenho que fugir dessa situação, como é que vai ficar a mensagem? Não se preocupe. Fugir aí era a necessidade da época para perseguição física. Vai para um outro local, depois volta, depois um outro até virá e vai pregar para esse. Agora saiba apenas, nada é perdido. Diz ele, está aqui, ó.
Porém, não temais, achando que a mensagem foi perdida, que você não teve a oportunidade de pregar ali e logo não se transformou numa pessoa do bem, que você não cumpriu isso. Não se preocupe, porquanto, diz ele, não há nada encoberto que não venha a ser velado, e nada escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo nas trevas, Jesus vivia nas trevas não, porque ele está falando dentro da casa. Antigamente, as casas lá para as 4 horas já ficava tudo escuro, por isso que tinha até uma lamparina na casa. E as casas não tinham janela por causa do frio à noite, e até mesmo por causa de ladrões, etc. Ela só tinha a porta de entrada. Então a lamparina, a tocha, era fundamental para manter a casa um pouco clara. E a luz que não se apaga nunca, por isso que diz a luz que não se apaga nunca, porque é de dentro da casa, porque as casas eram escuras. Então aquilo que eu estou dizendo para vocês, olha, o texto até fala aqui, no local interno, mas oculto, quer dizer, dentro da casa, estou falando só para vocês, vocês vão dizer aberto para todo mundo. Aquilo que eu estou falando no escuro, aqui dentro da casa, à noite, vocês vão falar às claras, para todo mundo. Mais ainda, não se preocupe, todo mundo vai receber a mensagem. Não há como. Aquilo que eu estou falando aqui, para vocês, um dia todo mundo vai saber. É só aguardar. Digo mais, aquilo que eu estou falando aqui para vocês, vocês vão lá no terraço, que aqui está traduzido por telhado, mas a palavra é terraço, vão lá no terraço e fale bem alto, para que todos possam ouvir essa mensagem. Termina Mateus. Então ele termina com essa mensagem. Se você for perseguido, não te preocupes. A mensagem vai ser divulgada. Com o passar do tempo, ou vocês voltam numa outra encarnação, ou vem um outro para pregar, não importa. A mensagem vai chegar. Agora vamos para o de Lucas. Lucas muda, e agora é a multidão que está em volta de Jesus. Repare que no caso de Mateus, eles estão saindo para encontrar a multidão, que poderão ser perseguidos ou não. Agora em Lucas é a multidão que está em volta de Jesus. Era tanta gente, como diz o texto, miríade de turbas, era tanta gente, que eles chegavam a se pisotear. E Jesus vem com essa frase assim, é muito interessante, preservai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Uma multidão cerca Jesus, cerca porque queria ouvir a mensagem, uma multidão cerca porque queria cura, porque queria receber as bênçãos de Jesus, porque tinham sede de consolo, e diz Jesus para os apóstolos, porque ele está falando para os apóstolos, olha só, e Jesus disse aos discípulos, preservai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ora, aqui o tema é o da vaidade. Olha bem, essa multidão está aí. É tanta gente que chega a pisar, uma na outra, a pisotear, e que o texto coloca em apertar, mas no pé da letra lá está pisotear, era tanta gente. Será que os apóstolos não sentiam, os discípulos um pouco orgulhosos, né? Poxa, agora eles estão dependendo de nós, somos nós vamos pegar, a nossa causa é muito importante, eu sou importante, tá certo? Ou eu vou falar quando eu quiser. Aí Jesus acaba com isso. Primeiro eu já tinha dito lá no caso de Mateus, são escravos. Antes de tudo, escravos do mal de vocês mesmos. Se vocês não saírem para pregar, vão continuar no mesmo nível. Para mudar de nível, tem que fazer isso. E para fazer isso, você tem que ser perseguido. Agora, se essa multidão está aqui atrás da gente, precisando da gente, nos aplaudindo e nos querendo, cuidado com o fermento dos fariseus. E ele ainda explica que é a hipocrisia. A palavra hipócrita quer dizer ator. No grego, hipócrita quer dizer máscara, ator. Que traduz para o latim por persona, e que dá aqui no português máscara. Jesus está dizendo, não vão ser mascarados. Mascarado é o ator. Fala de uma forma, fica com aquela cara de orador, né, e tal, e não faz nada daquilo que fala. O Senhor me perdoe. Mas essa é a realidade. Não podemos ser hipócritas. Então, cuidado com o fermento dos fariseus, porque ele é uma falsidade. Você bota um pouquinho de fermento, a massa leveta, mas no fundo ela é chatinha, né? Foi a multiplicação das bactérias lá, do fermento, que fez a massa levedar. E a pessoa fica inchada é vaidoso, se achar o máximo, se achar importante, né? Se achar o dono da causa. Sem mim vocês não vão para frente.
Cuidado com isso de Jesus. Abre os olhos, não vão ser mascarados. O que eu peço é postura de escravo. Digo mais, não só postura de escravo, digo mais. O discípulo não pode ser maior do que o mestre. Eu sou o modelo. E ele ainda explica, melhor ainda. Continua então. Olha, não há nada oculto que não venha a ser revelado, nada escondido, aquilo que vocês estão ouvindo no quarto. Aqui o texto então é claro, está aposento, no original está quarto íntimo. Aquilo que vocês estão ouvindo no quarto íntimo, vão dizer as claras. Então, porque como Jesus estava dentro de casa e a multidão estava apertando, cercando a casa, Jesus estava dentro da casa. Estava dentro da casa, estava escuro, as casas eram escuras. Então, aquilo que eu estou falando aqui no escuro com vocês, e só para vocês, discípulos, vocês vão dizer lá fora. Depois vocês vão subir no terraço, ou melhor, dizer alto, para todo mundo ouvir. Tá certo? Então não fico preocupado, porque é muita gente. Vão começar a peregrinação. Ainda digo mais, não vão terminar de pregar para todo mundo sem vocês se autotransformarem. Ou melhor, se transformarem em seres do bem. Vai além. Agora os tem inspirado. Encaixa o capítulo 6, versículo 39 e 40 de Lucas nessa balada, ou nessa sequência, saindo do capítulo 12, ele volta para o 6 e pega um texto que esclarece bem. Propunha-lhe então uma parábola. Para ficar mais claro de Jesus, vou contar uma parábola. Pode, acaso, um cego guiar outro cego? Não. Cairão ambos no fosso? Não é assim? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo discípulo, estando completo o preparo, será como seu mestre. Então, para ficar claro, como vocês têm que levantar e pregar, e tem que pregar no meu exemplo. Não vão ficar vaidosos como os fariseus, porque os fariseus pregam também. Vocês não vão fazer como que eles fazem, vaidosos, achando que eles são os puros, os separados, os melhores. Vocês ainda não são puros. Vocês devem ficar sob a minha ordem, eu tenho que ser o Senhor da casa de vocês. Saibam que para vocês serem melhores e pregar mundo afora, e há muita coisa para pregar. Repare essa multidão que está aqui, chega a se pisotear, precisando disso. Observe, vão levar a mensagem. Aquilo que eu estou falando aqui dentro para vocês não vai ficar escondido, vai ficar claro. Vocês vão contar para todo mundo. Agora, olha, pode um cego guiar outro cego. Se um cego guiar um outro cego, o que vai acontecer? Ambos vão cair no fosso. Então vocês não podem ser cegos. Vocês têm que enxergar. E só tem um jeito de enxergar: é me seguir. Eu sou o caminho. Se eu sou o caminho, eu vou na frente. E é muito interessante que quando um cego quer atravessar a rua, ele segura na gente e a gente é o caminho para ele. A gente leva ele para o lugar que ele quer, que tem que ir, né? Tá certo? Assim Jesus é esse caminho. Nós somos cegos. Então quem é a luz? A luz é o Cristo. Ele me deu uma mensagem. E se eu fizer a mensagem dele, eu vou pelo caminho certo. Eu não vou entrar em atalhos. Se eu quiser fazer o que eu quero, veja, eu ainda sou do mal, eu ainda não estou preparado. Se eu não estou preparado, eu sou cego. Se eu sou cego, eu vou ser cego, guia de cego. Eles também são cegos. Agora, eu sou de uma cegueira pior do que a deles, porque eu tenho uma cegueira dessa da hipocrisia, da vaidade. Eu sou cego e acho que posso guiar os outros. E esse vai pagar muito mais. É muito mais grave quando você se acha mestre e é cego e arrasta pessoas. Quantos são cegos e arrastam pessoas? Quantos na década de 60 foram arrastados pela mensagem do rock and roll, sexo e droga, né? Se achava, esse é o mundo de libertação, esse é o mundo bom, esse é o mundo de paz e amor. Mundo de paz e amor. Todo mundo morreu de overdose. Quantos morreram na década de 50 lá e 60 com o existencialismo de Jean Paul Sartre? Quantas mensagens malucas?
Quantos seguiram guerra fora, respeitando a mensagem nacionalista, direitista de Adolfo Hitler? E tantos outros exemplos. Quanto se matou em nome do bolchevismo? Quanto se matou em nome da ditadura? Nós somos um Brasil melhor. Mas o melhor é saiu matando os outros. Não é isso? Então é isso que Jesus está falando. Pregar, todo mundo prega, todo mundo lá tem o seu seguidor e tal. Não vão ser hipócritas. Não vão ser falsos. Vocês têm que ser verdadeiros, confiáveis. Amém. A minha mensagem. Eu dei uma mensagem. Essa mensagem que é a luz no caminho. Sigam essa mensagem, vocês vão deixar de ser cegos. Só que, por enquanto que vocês não têm a capacidade, ainda vão começar a enxergar muito pouco. Me seguindo, vão ficar ainda meio cheio de estigmatismo, com ceratocone, não sei o que, vai ter muita dificuldade para enxergar glaucoma, catarata. Mas para poder fazer esse enxergar pleno, para ser luz nos olhos, para ter a luz verdadeira, isso demanda tempo. Por enquanto que não pregar, até você se transformar, aí é a frase que vem em seguida. Olha, e a última frase: o discípulo não será acima do seu mestre, mas todo discípulo será perfeito se for como seu mestre. Então a ideia é que o discípulo não é igual ao mestre, mas ele será igual ao mestre quando for perfeito. Então é um caminho, a perfeição é um caminho. Só que isso é uma arrumação literária da tradução. O texto no original é muito mais profundo, explica muito melhor essa ideia da perfeição. Vamos pegar ao pé da letra o texto, que diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo discípulo, estando completo o preparo, será como seu mestre. O tal do perfeito aqui é estando completo o preparo. Então ele recebe uma mensagem para pregar. Ele é cego. Se ele sair pregando, ele vai jogar o outro no abismo, ele vai agir como hipócrita, porque ele não tem capacidade, ele é cego. Ainda é até arrogante, porque ele acha que ele tem capacidade de guiar e ele é cego. E os outros também são, olha que situação. Então vocês vão me seguir. O discípulo tem que seguir o mestre. Eu dou uma mensagem, vocês vão seguir a minha mensagem. Eu sou o modelo. Vão começar a viver a minha mensagem. Aí vem a explicação. Até antes de percorrer tudo, ou melhor, até que esteja preparado, até que o completo esteja preparado, leva tempo. Até que esteja igual o mestre. Então é um caminho. Eu começo agora, por isso que nós não somos iguais a Jesus, mas já podemos e somos convocados para fazer a obra também. E não temos o direito de falar como muita gente diz: mas quem sou eu? Eu não tenho capacidade, eu sou um pecador. As pessoas falam isso. É isso mesmo. Você não tem capacidade de pecador, você é cego. Se você não fizer nada, você vai continuar cego, pecador. Mas então como é que eu vou fazer se eu sou cego e pecador? Siga Jesus. Veja o que ele manda fazer e comece a fazer. Mas acontece que isso é muito demorado. É demorado. E ainda vou ter muitos erros. Caiu, levanta e continua. Não percorrereis as cidades todas antes de você se transformar. Ou melhor, até que esteja completo o preparo espiritual seu, a sua transformação espiritual. Quando nós olhamos o texto de Jesus assim, dessa forma, a mensagem fica muito mais interessante. Porque, primeiro, ele nos alerta logo para a arrogância. Eu aonde eu for, estou pregando, eu sou um representante de Jesus, eu sou Jesus. Não é. Tanto que tem aquela passagem em que o sujeito foi lá expulsar lá o demônio, o espírito atrasado, não conseguiu expulsar, e o demônio falou para ele: está tirando onda de quem aí? Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas você eu não conheço. E baixou um pau nele, porque era arrogante, era hipócrita. Jesus: não são, vocês não são o Cristo.
mas eu vou dar autoridade a vocês. E autoridade a vocês significa fazer, se esforçar a fazer aquilo que eu fiz. Aí a gente fica na luz dele até a gente ter a nossa luz. Aí você fala, mas se a gente não é perfeito, como é que os espíritos bons se aproximam de nós? Esse Espírito Santo, né? Os espíritos elevados se aproximam, Jesus se aproxima de nós. Aí é uma passagem que o nosso Chico Xavier certamente falou que o livro não vai deixar. E nós contamos aqui no livro nosso Paulo Herodes, a palavra vibrante do livro do Boechat, o Chico conta o Nilton quando ele estava lá no Bambuzal, que era no Rio lá de Quebra-Fogo, no local em que o Emmanuel apareceu para o Chico em 1931. E a discussão era sobre esse negócio, se a gente é assim, tão imperfeito, como que os espíritos superiores vão se aproximar da gente para ser luz na nossa estrada se a gente é assim tão imperfeito? Aí o Chico diz para o nosso Nilton Boechat, o Emmanuel está aqui do meu lado e manda dizer que os espíritos superiores se aproximam de nós não pela nossa capacidade, que nós não temos, mas pela nossa humildade. Muita paz, fico com isso. Avisos. O livro eu não trouxe